O noticiário está aí escancarado com as principais informações. Claro, o pano de fundo continua sendo aí a intervenção no Rio de Janeiro. Ontem houve uma apreensão importante da Polícia Rodoviária Federal. Pegaram um carregamento grande de fuzis, munições e tal, vindo de Foz do Iguaçu para o Rio de Janeiro, mostrando que ações nas estradas, ações preventivas, né? Foi uma apreensão de 40 mil munições e 45 armas já na Baixada Fluminense, mas procedentes de Foz do Iguaçu. Destinavam-se lá a um vagabundo qualquer, a um bando qualquer. Uma das armas, inclusive, era dourada, uma pistola com assinatura, toda personalizada e tal, mostrando o seguinte: se as ações se desenvolverem preventivamente, não precisarão se desenvolver dentro das comunidades. Não se desenvolvendo dentro das comunidades, ou pelo menos não dando prioridade a ações dentro das comunidades, reduz-se consideravelmente o número de tiros disparados em confrontos com a vagabundagem, tendo a população no meio do tiroteio. Então, o dano, o custo humano, né, dessa política de confronto direto tem sido medido pelo empilhamento histórico de cadáveres nas comunidades pobres, onde o cidadão mora porque não tem opção, onde muitos moram há gerações, são famílias de trabalhadores que não têm nenhuma culpa da situação em que estão envolvidos, em que estão metidos. E é muito importante que essas ações de segurança no Rio de Janeiro entendam que o poder de fogo dos bandidos não é gerado dentro da comunidade, mas é importado e trazido de fora, especialmente do Paraguai. Eu conversei com um especialista na sexta-feira para preparar uma nota na minha coluna da Isto É, que eu publiquei este fim de semana, e dizendo o seguinte: o Paraguai importa, se você considerar a quantidade de armas que o Paraguai importava, o número mais recente que ele tinha, já tinha alguns anos, não é um número atual, não sei se esse número aumentou ou não, mas ele disse: olha, Boixá, o último levantamento que eu analisei, o Paraguai estava importando armas numa quantidade suficiente para dar 10 armas para cada um de seus habitantes adultos entre 18 e 45 anos de idade. Ou seja, a troco de que o Paraguai está importando tal quantidade de armas de uso individual? Rifles, fuzis, metralhadoras, pistolas, muitas delas de uso restrito de forças armadas. O Paraguai importa essa quantidade de armas de forma gigantesca, escancarada, vende à luz do dia em lojas espalhadas por cidades fronteiriças ou nem tão próximas da fronteira assim, com controles absolutamente irrelevantes, fora aquilo que é vendido clandestinamente, fora das lojas ou paralelamente às lojas. E por enquanto, muito do que se discute da prevenção da segurança no Brasil, e especialmente no Rio de Janeiro, olha para as comunidades. Ora, se você tirar o poder de fogo da bandidagem, o que ela vai fazer quando a polícia chegar? Fugir. O que ela vai fazer quando a polícia chegar? Submeter-se à autoridade. Não vai haver troca de tiros. Então é evidente que ações como essa da Polícia Rodoviária Federal, que é apenas uma gota no oceano do armamento, e prenderam 40 mil munições e 45 armas, vários fuzis, ações como essas são as ações de inteligência, são as ações de prevenção, de interceptação. Poderá ocorrer aqui e ali um confronto na comunidade com perdas humanas entre policiais e civis? Poderá, mas elas não podem ser a regra como tem sido historicamente até aqui. Torço, mas torço muito para que todo esse aparato e todo esse discurso político e toda essa discussão em torno da intervenção sirva para mudar a cultura da política de segurança pública no Rio de Janeiro e no Brasil, deslocando das comunidades para o campo preventivo, o campo da inteligência, o campo da ação diplomática, as ações efetivas que o Estado brasileiro tem que desenvolver. Aliás, estou estranhando que até agora os ministros envolvidos nas discussões relativas à intervenção no Rio de Janeiro sejam o ministro da Defesa, da Justiça e agora, a partir de agora, o ministro da Segurança Pública. Pergunto, onde está o chanceler Aloysio Nunes Ferreira, chefe do Itamaraty e da diplomacia brasileira? Ué, mas o que ele tem que fazer nesse campo? Ele tem que atuar junto aos países com os quais o Brasil tem fronteira, para que estes países também adotem políticas conjuntas com o Brasil para diminuir, pelo menos, a derrama de armas que aqui chega proveniente de lá.
sem controle nenhum dentro desses países, ao contrário, até com estímulo econômico para que essas atividades continuem acontecendo. A troco de que o Paraguai importa 10 vezes mais armamentos do que podem ser consumidos por sua população adulta. Claro que importa para vender para o Brasil. E vender para quem no Brasil, se o porte de arma no Brasil é proibido? Como é que pode um país com o qual nós temos relações diplomáticas, econômicas, fronteiras e tudo mais, atuar como se fosse um inimigo nosso, na passividade absoluta? Como se o que ele faz por lá para ganhar alguns trocados não resultasse em mortes por aqui. E ficam os nossos diplomatas aí cheios de punhos de renda, nos seus coquetéis, nas suas discussões teóricas, e o diplomata maior, que é o chanceler, até agora sequer um pronunciamento fez. Estranho muito que o presidente Temer ainda não o tenha chamado à linha de frente nessas discussões, e acho que isso vai acabar acontecendo a qualquer momento, assim espero, para que essa intervenção possa de fato produzir resultados que mereçam o nosso aplauso. Tomara que dê certo. Tomara que dê certo. Se não der certo, revelará um fracasso do governo, mais um, que será pago pela população, quer do ponto de vista econômico, quer do ponto de vista humano. Se der certo, eventualmente pode render frutos eleitorais a um ou a outro, mas eu estou pouco me lixando. Eu quero é que dê certo. Isso e tudo mais que se faça em benefício da população em todas as frentes possíveis. Temos ontem a ação da Polícia Federal na Bahia com um pedido de prisão que acabou sendo negado pela Justiça contra Jacques Wagner, ex-governador baiano, por suspeitas, acusações de recebimentos criminosos ilícitos, 82 milhões de reais em propinas envolvendo a reforma lá daquele estádio de Salvador, Fonte Nova, para a Copa do Mundo. O Jacques Wagner negou. O efeito político dessa iniciativa da Polícia Federal, que os agentes informam está baseados em provas bastante consistentes, indícios bastante consistentes de envolvimento de Jacques Wagner na bandalheira. Ele negou, como todos os envolvidos e acusados e suspeitos e investigados costumam negar, mas resta desta operação, restam duas coisas. Primeiro, o Jacques Wagner é o plano B do PT na hipótese de Lula não conseguir viabilizar sua campanha, sua candidatura na Justiça. Jacques Wagner, atingido por uma investigação como essa, dependendo dos desdobramentos, também sofrerá um desgaste significativo, é inevitável, claro, depende do que vem a público a partir de agora, e dificulta ainda mais o campo de opções do PT para encontrar um sucessor de Lula para uma candidatura possível, alternativa à do ex-presidente, dentro do próprio partido. Quanto mais enfraquecido ficar o PT no seu elenco de opções, maior será a possibilidade de que o partido caminhe, claro, inevitavelmente, para algum tipo de aliança no campo da esquerda. Resta saber quem seria. Ontem, deputados que compunham o partido da Rede, de Marina Silva, 2 deles resolveram migrar para outro partido, acho que para o PSD. Com isto, a bancada da Rede no Congresso diminuiu de 5 para 3 deputados. Tendo 3 deputados, Marina Silva não terá acesso garantido aos debates presidenciais. O tempo de campanha dela na televisão já é irrisório e ela, fora dos debates presidenciais, perderá enorme visibilidade que os debates concedem. O primeiro deles já aqui na Band, no dia 9 de setembro, não é isso? Vamos checar a data aqui que eu fiz confusão. Não me lembro se é agosto ou setembro. O fato é que esses movimentos que vão acontecendo na área de cada partido com pré-candidatos ou sem pré-candidatos ainda, como é o caso do PT, pelo menos formalizados, agravam um quadro que dia vai ser? 9 de agosto, o primeiro debate aqui dos candidatos na Band, como é tradicional, no dia 9 de agosto, segundo turno no dia 12 ou 11 de outubro. Bom, a Marina Silva fora dos debates, além de ser uma perda, no meu ponto de vista, para o debate em si, ela é uma candidata com um conteúdo importante, disputou eleições, tem uma história importante na política brasileira. Além de ser uma perda, um empobrecimento da discussão e do debate político, como seria também empobrecimento do debate político a ausência de um candidato do PT, seja ele qual for. O fato é que esses movimentos vão agravando um quadro que vai ter solução em algum momento, claro, mas que surpreende, porque há 8 meses da eleição,
o quadro não da sucessão, porque esse só vai ser definido na urna, mas o quadro das próprias candidaturas é de uma indefinição atroz. A candidatura de Geraldo Alckmin pelo PSDB vai se consolidando muito lentamente dentro da própria legenda, depois da resistência de Fernando Henrique Cardoso, depois das insinuações do João Dória de que queria ser candidato, do Arthur Vigílio em Manaus, que também queria uma prévia, não sei o quê. O Alckmin está com a candidatura ainda muito enfraquecida dentro do próprio PSDB, embora ali dentro ela seja mais forte do que fora. Fora do PSDB, a candidatura dele não decola nas pesquisas. Lula está na situação em que está. A alternativa do PT foi atingida ontem pela Polícia Federal. Marina fora dos debates. Muitos outros candidatos aí, ou pré-candidatos, não aparecem garantidos na disputa, como Henrique Meirelles. O Temer, afinal, será ou não será candidato? Vai ou não vai? Depende de intervenção, depende de economia e tal. O fato é que, tirando o Bolsonaro, que está consolidado até agora nas pesquisas em segundo lugar, tirando Ciro Gomes, que está consolidado dentro do PDT como pré-candidato e tal, o horizonte das candidaturas é um horizonte de terra arrasada, por enquanto, repito, há 8 meses da eleição. A Marina Silva disse aqui no Canal Livre outro dia, olha, o eleitor está observando, o eleitor está atento, o eleitor está estudando o cenário. Mas que cenário? Um cenário confuso. É curiosíssimo que uma democracia como a nossa, com mais de 100 milhões de eleitores, algo do gênero, não saiba, há 8 meses da eleição, horizontes mínimos do que vai se configurar na cédula eleitoral, na urna eleitoral, na urna eletrônica. O curioso também, adicionalmente no caso de Jacques Wagner, é aquela história, ele nega, mas sobra sempre dessas negativas um fato que a opinião pública quer ver apurado. Dos 12 estádios construídos ou reformados para a Copa do Mundo, 10 são objeto de investigações e já de processos por superfaturamento, esquema de empreiteira, pagamento de propinas e tudo mais. Tudo bem que todos os envolvidos em todos esses casos, repito, 10 dos 12 estádios estouraram seu orçamento de forma assombrosa. Todos negam, mas a opinião pública vai sempre ficar perguntando, ok, todos são inocentes, onde é que eu enfio a grana que desviaram? Para onde foi? Como é possível? É o mesmo que se aplica agora a este assunto que também, só para concluir, está na ordem do dia. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, encaminhou ao Supremo ontem o parecer da Procuradoria-Geral da República pedindo a anulação da delação da JBS, Joesley Batista, o Hélio Batista, aquela coisa toda. Discute-se agora se, havendo a anulação da delação premiada, as provas por ela trazida também terão que ser anuladas. Os juristas defendem que uma prova corrompida na origem, ou seja, obtida de forma ilícita, não pode, do ponto de vista legal, ser usada no processo. Ok? Isto é o que determina a letra fria da lei. A pergunta que eu me faço, e acho que muitos brasileiros se fazem, repete esta dos estádios. Todos são inocentes, mas 10 dos 12 estádios registraram concretamente maracutaias brutais que lesaram os cofres públicos em muitos milhões de reais. No caso da delação do Joesley, todas as provas são inúteis, ok, admitamos este princípio, mas eu pergunto, como sempre, onde eu enfio a mala do Rodrigo Rocha Loures? Onde eu enfio o dinheiro que estava dentro da mala do Rodrigo Rocha Loures? Onde eu enfio as delações provando, mostrando, sustentando milhões e milhões e milhões de reais pagos a centenas e centenas de políticos e governantes? Ok, anulemos todas as provas e consideremos que Jacques Wagner e todo mundo são inocentes. Só temos santos, não temos provas e não temos nada. Mas onde colocamos os fatos concretos que esse carnaval vem produzindo e mostrando à população? A população quer o respeito às leis, quer o respeito à Constituição, quer o respeito a tudo. Mas ela quer que as coisas sejam apuradas. Como é que apuramos se tratamos delas desta maneira?